Olá, amados irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, Igreja Rede e Esperança, na cidade de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha, coordenador da Escola Bíblica Cristã Presbítero Ananias. Queremos convidar você para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber nossas notificações. Não esquece de deixar o like, compartilhe estes vídeos, pede a todos a quem você conhece, a familiares, para se inscreverem em nosso canal. Queremos convidar vocês para todas as segundas-feiras estar em uma de nossas escolas bíblicas aqui na cidade de São José da Coroa Grande. Nós estamos preparados com materiais didáticos e bastante dinâmicas para passar para você todos os nossos aprendizados. Queremos transferir o conhecimento de Deus para a sua vida. E pedimos também a todos os professores que sejam bastante didáticos, bastante dinâmicos e que suas dinâmicas sejam bastante práticas e objetivas para que seus alunos entendam e coloquem em prática. Evitando os testemunhos pessoais. Suas experiências pessoais podem ser contadas? Pode, mas tem que ser mínimo e que não atrapalhe o tempo das lições, pois todas as lições têm vários conteúdos didáticos e espiritual que deve ser passado para seus alunos. Então, vamos agora apresentar para vocês também a lição do próximo trimestre, que é contando sobre o apóstolo Paulo. 13 lições sobre a vida do apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Adquira as suas revistas, pode adquirir suas revistas. Aqui no Cajueiro ainda temos 4 revistas para vender para os irmãos. E são 13 lições falando sobre a vida deste homem de Deus, o apóstolo Paulo. Para os que gostam de se aprofundar mais, a CPAD também está vendendo esse livro, que é um livro material muito bom. É o livro de apoio com assunto mais aprofundado de cada lição. É muito bom para quem quer realmente trazer um conteúdo mais aprofundado. Estamos no terceiro trimestre, na lição, a 11ª lição, com o tema O Reinado de Ezequias. Antes de a gente começar a falar sobre o reinado de Ezequias, vamos pincelar algumas coisas que estudamos a semana passada. Reino do Norte, a gente deve notar isso, que a lição foi baseada no Reino do Norte e baseada no Reino do Sul, na divisão. Então a gente vai dar aqui um panorama bastante objetivo e ligeiro para você. Lições 3, 4, 9 e 10, nós tratamos sobre o Reino Norte. Lições 5, 11, 12 e 13, tratamos e vamos tratar do Reino Sul. Reino Norte e Reino Sul, Eliseu foi profeta do Reino Norte e do Reino Sul. E lembrando que esses acontecimentos estavam todos interligados. Assuntos que estavam acontecendo no Reino Norte, ao mesmo tempo estavam acontecendo no Reino Sul. Então, vamos agora para os profetas, os profetas do Reino Norte. Profetas do Reino Norte foram Amós, Oséias, Isaías. Profeta do Reino Sul, profetas que profetizaram no Reino Sul: Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Naum e Abacuque. Esses foram os profetas que profetizaram no Reino Sul. O Reino Norte durou 200 anos e o Reino Sul durou aproximadamente 400 anos. O texto áureo, que está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, e depois a verdade prática. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá.
nem entre os que foram antes dele. A verdade prática nos diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Falando sobre o rei Ezequias, vale estudarmos o que significa o nome Ezequias. Ezequias significa Jeová fortalece. Interessante que o livro de Isaías tem 3 capítulos que falam sobre Ezequias. No livro de 2 Crônica falam 4 capítulos sobre Ezequias. E no livro de 2 Reis, 3 capítulos falam sobre Ezequias. São 11 capítulos dedicados a Ezequias. Ezequias, como eu falei, tem o seu significado Jeová fortalece. Não é? Interessante que ele é levantado no mesmo período, praticamente, de Oséias, que era rei do Reino Norte. Ezequias, rei do Reino Sul, foi levantado no 3º ano de Oséias. No 3º ano de Oséias, rei Ezequias é levantado para reinar em Judá. Passando para a lição que tem um objetivo de apresentar o íntegro reinado de Ezequias e as afrontas do rei Senaqueribe, e também registrar o fim que teve Senaqueribe. A introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, restaurou todo o sistema religioso que culminou no grande avivamento. Então, Ezequias foi bastante importante porque ele traz um avivamento espiritual, quebrando todos os ídolos, todos os altares. E lembrando que Ezequias era filho de Acais, enquanto seu pai teve um acordo com o rei da Síria, levantando altares aos deuses dele, o rei Ezequias desmancha tudo que o seu pai Acais fez, e tudo que Acais fez desobedecendo a Deus, idolatrando outros deuses, desobedecendo os estatutos de Deus, e fazendo altares aos deuses. Ezequias não tomou como exemplo o seu pai Acais. É possível sim, às vezes, ter pais que sejam maus, às vezes ter pais que sejam rebeldes, mas às vezes pode surgir daquele sangue, daquela pessoa, pode surgir um bom homem, uma boa pessoa que sirva a Deus. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu sacerdotes e levitas e propôs uma nova aliança com Deus, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 4 a 11. E trouxe os sacerdotes levitas e o ajuntou na praça oriental. E lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e se desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Então ele proclama ali uma restauração espiritual. A lição diz aqui: se chegou ao Senhor e se apartou de após ele e guardou os mandamentos. No livro de 2 Reis, capítulo 18 e versículo 6, que diz: porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos do Senhor. Ele se chega a Deus, ele se chega ao Senhor,
E ele não se aparta. Quando Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 18 e diz assim: vai Jeremias, à casa do oleiro. E quando Jeremias chega à casa do oleiro, então Ezequias se apresentou a Deus. Às vezes é necessário que nós se apresentamos a Deus. Deus nos espera em seu santuário para nos dar grandes lições. A purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e levitas se reuniram e se prontificaram. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônica, o capítulo 29, versículos 18 e versículos 19. Vamos ler capítulo 29, versículos 18 e 19. Abra aí sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19. Veja o que está escrito, ó. E o versículo 18 e 19, a palavra todos, é repetida por várias vezes no texto. Nada ficou fora. Veja a palavra todos, notifique. Então entraram para dentro o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor. Já purificou toda a casa do Senhor. Os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. A palavra todos. Versículo 19. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Então foi todos, nada ficaram de fora. Todos fizeram, reparam, purificaram. Adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou uma adoração nacional. Convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Como é bom quando os nossos governantes convocam os maiorais, convocam os homens de Deus para estar orando e reformando a casa do Senhor. Em 2 Crônica, capítulo 30 e versículo 1, diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor. Havia ali uma convocação nacional. Toda a convocação nacional ali. Houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria e Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais na nossa vida. Então temos que ter essa reforma espiritual. Então todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do Reino Norte. Como estavam interligados no mesmo tempo, enquanto ocorria a perseguição lá em Samaria, com o rei Oséias, estava também tendo perseguição e batalha espiritual no Reino Sul, com o rei Ezequias. Segundo tópico. Senaqueribe invade Judá. O Império Assírio estava em franco crescimento. E ele havia invadido vários do Oriente Médio. Israel fora levado para o cativeiro.
Agora, Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. O rei Senaqueribe, vocês estudaram na lição passada, que ele intimidou, causou medo ao rei Oséias. Aprisionou o povo de Samaria. E por isso que Senaqueribe desafiou. Os deuses das outras nações não fizeram nada para salvar o seu povo. E até o Deus de vocês, lá em Samaria, nós aprisionamos. E o Deus de vocês não fez nada. Mas o que Senaqueribe não sabia, que o rei da Síria, o reinado da Síria, estava prevalecendo, porque Deus estava castigando o seu povo. Ele estava vencendo todas as batalhas, não foi por mérito. A Síria não estava vencendo as batalhas por mérito deles, mas porque Deus estava usando a própria Assíria para ser vara dele para castigar o povo de Samaria. Como o rei Assíria já tinha o costume de, antes de invadir, fazer medo à nação, mandou carta ameaçando, dizendo: assim como em outras nações eu invadi, vou invadir também vocês. Lá no Reino Norte, vocês servem a esse Jeová que nada fez. Lá no Reino Norte, eu aprisionei todo mundo. E você, rei Ezequias, e você, rei no sul, não vai ser diferente. Só que Senaqueribe não sabia que estava desafiando um servo fiel e temente a Deus. Depois dessas coisas, e depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Quando o rei Senaqueribe soube da fidelidade de Ezequias ao Deus de Israel, acampou-se em Judá para, nesse acampamento, tocar terror, tocar medo em Ezequias. Só que no primeiro momento, no versículo 2, segundo Crônica, capítulo 32, versículo 2, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapasse as fontes de águas que havia fora da cidade, que eles o ajudaram. Assim como o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, Ezequias disse: olhe, Senaqueribe já começou a espionar, já está em Judá, tentando tomar Judá, tentando nos fazer medo. Feche as fontes das águas para eles, não deixe nenhum beber água. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 37. Então Eliaquim, filho de Elquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e fizeram saber as palavras de Rabizaque. Rabizaque, ele fez medo. Rabizaque gritava que o rei Senaqueribe vinha e iria aprisioná-lo. E disse: quem é o Deus que poderá livrar de Senaqueribe? Como ser humano, ele temeu. Mas ele temeu sabendo o caminho. Meus amigos e meus professores, alunos, você pode até pecar, você pode até vacilar, mas não perca o caminho. Sabe do filho pródigo? Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o caminho de volta.
Ele perdeu amigos, perdeu os bens, perdeu tudo. O filho pródigo perdeu tudo, mas não perdeu o caminho de volta. Ezequias sabia o caminho que devia percorrer. Sabia onde teria a resposta. Teria a resposta na oração de um homem de Deus. No decreto de um profeta chamado por Deus. E então, Deus ele conforta. Deus ele conforta o rei Ezequias. O fim de Senaqueribe é trágico também. Mas vamos ver também o fim do exército de Senaqueribe. 1 Reis, 2 Reis, 19 e 35. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. E o final de Senaqueribe foi trágico. Vamos ver o final. Falou do final do exército dele, que o anjo matou 135.000. Vamos agora para o final, o fim da vida de Senaqueribe. 2 Crônica, capítulo 32, e versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto em terra, entrando na casa do seu Deus, o mesmo que desceram dele, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele e o mataram ali a espada. Senaqueribe morreu pelos próprios filhos. A fidelidade de quem serve a Deus, quem mantém a fidelidade a Deus, sempre permanecerá. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Permaneça fiel. Caros professores, caros alunos, estudem a revista, acompanhado com a sua Bíblia Sagrada. E lembre-se, quem não se assenta para aprender, não se levantará para ensinar. Deus abençoe a todos. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede e Esperança.